Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Lucas Amorim e aqui neste canal eu posto diversos conteúdos referente a Power BI e outras ferramentas da Microsoft. No vídeo de hoje, exclusivamente eu vou falar sobre o ChatGPT, uma plataforma de chatbot criada pela empresa OpenAI que você consegue fazer diversas perguntas e ela responde de forma rápida e fácil. Eu vou mostrar aqui na minha tela minhas primeiras impressões e como eu estou utilizando para fazer algumas coisas dentro do Power BI. Então fica aí que depois da vinheta vamos ver junto isso na minha tela. Mas afinal, o que é ChatGPT? É uma plataforma que foi criada pela empresa OpenAI de inteligência artificial. Então, quantas vezes você já entrou num site de e-commerce, por exemplo, para fazer uma compra, e lá no canto direito sobe um robô para falar com você? Aqui ele é um assistente virtual e por trás tem toda uma inteligência para conseguir traduzir as suas perguntas e responder você da melhor forma possível e rápido. O ChatGPT não é diferente, só que ele recebeu muitos aportes, ele recebeu muito dinheiro, por exemplo, da Microsoft, para conseguir ser uma ferramenta diferenciada. Então ela tem uma linguagem muito natural e você faz algumas perguntas ali e rapidamente ela consegue trazer a resposta para você no detalhe, tá? Claro que como qualquer inteligência artificial, ela não vai acertar 100%, ela sempre está em constante aprendizado, tá? Então vamos aqui para minha tela que eu vou mostrar como que ela funciona. Vocês vão ver que é muito simples você fazer o cadastro e começar a interagir com ela. Lembrando que na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, dia 27/1, você consegue ainda utilizar essa ferramenta de forma gratuita, tá bom? Claro que a OpenAI, e aí que tem os seus donos como Elon Musk e até um cofundador do LinkedIn, já estão vendo maneiras de cobrar por essa ferramenta, tá? Porque tem todo um aporte financeiro por trás, tem todo um gasto financeiro para conseguir manter tudo isso de pé, beleza? Então vamos lá, vou aqui para minha tela. Eu já estou aqui com o chat aberto do GPT, eu já estava fazendo aqui alguns testes, tá bom? Mas como é que você encontra? Eu vou abrir uma guia nova aqui, ó, e vou escrever ChatGPT. Aqui vai trazer toda a história dela, né? Você pode ver que ela foi criada e lançada dia 30 de novembro de 2022, ou seja, essa ferramenta tem 3 meses aí no mercado, pela data que eu estou gravando esse vídeo. Aqui você já tem aqui o site para você entrar no ChatGPT. Você pode fazer uma conta gratuita, depois disso você já cai nessa tela aqui, ó. Tá bom? Aqui nessa tela é bem simples, tem como você abrir uma nova conversa, tem como você desligar aqui as cores. Eu vou excluir essa conversa que eu estava fazendo e vou abrir uma nova para a gente fazer isso juntos, beleza? Então aqui, por exemplo, o que a gente pode perguntar para o ChatGPT? Qualquer coisa. Então, primeira pergunta bem básica, só para vocês verem como é que é a interação. Olá, quem são os seus criadores? Simplesmente assim, tá? Então você já vê que ele já começa a pensar e ele vai começar a responder aqui na tela pra gente. Ó, eu fui treinado pela OpenAI, que é a empresa, né? Uma empresa de inteligência artificial fundada por Elon Musk, Sam Altman, Greg Brookman, enfim, tem todos os donos ali da OpenAI e o chatbot por trás. Ó, outra pergunta, para qual fim você foi criado? Perguntas bem simples, tá pessoal? Só para a gente entender mais sobre a ferramenta. Foi criado com o objetivo de ser uma ferramenta de linguagem natural para ajudar as pessoas a realizar tarefas diversas como responder perguntas, gerar texto, traduções e muito mais, ok? Agora, se a gente começar a perguntar outras coisas que cabem no nosso dia a dia, por exemplo, quero... Aí você começa com a entonação de pedir mesmo, tá? Quero uma receita de bolo de chocolate com cobertura de leite ninho, por exemplo, tá? Poxa, Lucas, mas eu poderia perguntar isso para o Google. Sim, o Google também vai te responder, só que aí lá você vai ter que entrar em um site ou vários sites e verificar qual receita que você vai seguir. Aqui não, ele já traz para você ingrediente a ingrediente que você vai usar para essa receita. Olha que coisa absurda, tá? Então ele vai falar que você vai usar uma xícara e 3/4 de farinha de trigo, você vai usar 3/4 de xícara de cacau em pó, enfim, ele vai te dar a receita no detalhe. Uma coisa importante, eu vou deixar ele escrevendo aqui, tá? Que sempre que você fizer uma pergunta aqui para o ChatGPT e ele responder e você ficou satisfeito com a resposta, você vem aqui e dá um like.
Porque a ferramenta vai entender que ela está acertando. Do contrário, também é a mesma coisa, tá? Se você não está contente com o que ela respondeu, você coloca aqui um dislike e aí você coloca aqui por que você não gostou da resposta, se ela precisa melhorar, tá bom? Feito isso, só queria mostrar para vocês aqui como é que funciona mais ou menos perguntas básicas. Ele vai continuar escrevendo aqui até terminar a receita, beleza? Já acabou. Eu vou dar um joinha aqui porque receita não tem muito segredo, né? Agora vamos ao que interessa. Então aqui, ó, só para vocês entenderem qual exercício que eu vou fazer com essa ferramenta. Eu não vou integrar ela, porque ela ainda não tem as formas de você integrar de forma gratuita, por exemplo, pegar a API e jogar aqui dentro. Não. Eu vou perguntar para o chat GPT e com a resposta que ele me der em formas de script, de formas de cálculo, eu vou trazer para dentro do Power BI, beleza? Aqui no meu cenário, eu tenho um arquivo na minha máquina aqui, que eu vou abrir para vocês ver. Eu tenho um arquivo aqui na minha área de trabalho e esse arquivo aqui se chama, olha aqui, ó, se chama faturamento clientes, beleza? Esse faturamento clientes é um arquivo Excel e dentro dele tem um conteúdo bem simples. Ó, eu vou até trazer aqui para vocês visualizar. Ó. Então aqui eu tenho cliente, vendas e data, tá bom? E aqui o nome da sheet aqui é faturamento. Ok? Às vezes fica pequeno aí na câmera, ó, mas é faturamento. Ok, só isso que eu queria saber daqui. Eu vou copiar esse nome aqui que vocês vão entender daqui a pouco. Vou fechar esse cara aqui e vou abrir o meu chatbot. Eu vou abrir um new chat aqui. E o que eu quero fazer? Eu vou pedir para o chat GPT criar um script na linguagem M, fazendo a conexão nesse arquivo na minha máquina, tá bom? E aí você tem que tomar muito cuidado da forma que você pergunta para ele, porque se você não especificar exatamente o nome do arquivo, o local, ele não vai conseguir entender o que exatamente você quer. Então vamos fazer um exercício aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, talvez vocês não estão enxergando a parte de baixo, né? Boa, agora sim, ó. Vamos ver se vocês conseguem visualizar melhor agora. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho um arquivo Excel de nome faturamento clientes no caminho. Ó, tem que falar até o caminho, tá? Esqueci de falar isso para vocês, ó. Vou até pegar o caminho aqui, ó. Então aqui na minha área de trabalho, eu vou com o botão direito, copiar caminho, tá? Eu tenho um arquivo Excel de nome faturamento clientes no caminho tal, onde dentro tem uma aba de nome faturamento. Você tem que explicar exatamente como é que sua base está, para ele entender o que você quer, tá? De nome faturamento. Ponto. Crie, dá um espaço aqui, né? Crie um script na linguagem M no Power BI Desktop que faça a conexão com esse arquivo, beleza? Se a gente conseguiu se expressar de forma clara, ele vai gerar um script M e a gente vai só precisar copiar e colar no Power BI. Eu tenho um arquivo Excel de nome faturamento clientes no caminho tal, onde dentro tem uma aba de nome faturamento. Cria um script na linguagem M no Power BI Desktop que faça conexão com esse arquivo. Vamos dar um Enter e vamos ver se ele consegue montar esse script, tá? Ele está pensando, mas você vai ver que é muito rápido. Então vamos lá. Pensando, não tem problema, é uma sintaxe um pouco trabalhosa para ele entender onde ele vai, o que ele vai usar de fórmulas, tá? Vamos lá, aqui está um exemplo de script na linguagem M do Power BI Desktop que pode ser usado para conectar-se ao arquivo Excel. E olha aí, ó, ele já começou a fazer a linguagem M para a gente, ó. De fato, dando para a gente o código. Olha que negócio absurdo, pessoal. Aonde você encontraria isso no mercado? E aí em qualquer site que você tem hoje disponível. O que ele falou? Ó? Vamos aqui para cima.
Aqui está um exemplo de script na linguagem M no Power BI Desktop que pode ser usado para conectar seu arquivo Excel faturamento clientes no caminho tal e carregar a aba faturamento. Isso carrega os dados na aba faturamento para a área de modelagem do Power BI. Certifique-se de que o arquivo Excel esteja no caminho especificado, ele até dá um alerta, você precisa ter o caminho lá. Então vamos fazer o seguinte, vou copiar esse código aqui, copiado, vou aqui no Power BI, deixa eu diminuir aqui para vocês visualizarem também de forma legal. E vamos abrir aqui o Power Query. Power Query também vou ter que ajustar o tamanho aqui, não tem problema. E eu ainda vou aprender a fazer isso aqui de forma automática, sem precisar ficar redimensionando isso aqui, ó. Beleza, o que eu vou fazer aqui? Nova fonte, consulta nula. Vou abrir aqui o nosso editor avançado, vou apagar tudo isso e colar. Vamos ver se vai funcionar isso aqui que ele está fazendo? Então vou dar um concluído. E olha aí, pessoal, olha que negócio absurdo. Eu não precisei editar nada do código e a linguagem M que ele trouxe aqui já conseguiu traduzir a minha aba faturamento e ele até colocou aqui uns cabeçalhos promovido, beleza? Então aqui voltando para o chat, vamos testar outras coisas aqui, ó. Agora eu fiz um exemplo na linguagem M, eu vou fazer um exemplo na linguagem DAX, tá? Já tem um vídeo aí do Garcia, dos planilheiros, ele já fez esse primeiro teste, ele tentou ali com algumas coisas mais elaboradas, com Distinct Count, até algumas coisas com Calculate, e eu vou tentar aqui com coisas mais simples, tá? Eu vou pedir para ele fazer a somatória de um campo que eu tenho lá na minha planilha do Excel. Então eu tenho que falar para ele o que eu tenho dentro do Excel agora e o que eu quero fazer com alguma daquelas colunas, tá? Então vamos abrir o Excel aqui só para vocês entenderem. Eu vou abrir aqui o Excel e aqui, ó, eu tenho a coluna vendas, tá? Eu vou falar para ele fazer uma somatória dessa coluna vendas e vamos ver o que ele vai retornar aqui para a gente. Então vamos lá, voltando aqui, tenho uma tabela com 3 colunas, uma com o nome do cliente, outra com o valor e outra com a data. Joia? Falei para ele o que eu tenho no meu modelo. Agora eu vou pedir para ele fazer a conta. Crie uma medida DAX que soma todos os valores da coluna valor. Vamos ver se ele vai entender? Enter. Aqui está uma medida DAX que soma todos os valores da coluna valor na tabela. E olha aí, pessoal. Total do valor, valor. Mesma coisa, eu vou copiar esse código aqui, vou lá no Power BI, eu vou aproveitar essa própria sintaxe que ele fez aqui, ó. Só vou fazer uma coisa, que eu vou alterar aqui as vendas para número decimal. Só isso, tá? Vou fechar e aplicar. Trazer aqui para o canto. Ele está carregando meu modelo, 3 linhas, tá bom? O que eu vou fazer? Criar uma medida, nova medida. E vou colocar aqui, ó, valor, vendas. E vou colar aquele sum que ele fez. Eita, ele até colocou o nome da medida aqui já, ó, nem precisava. Então aqui, ó, a gente só esqueceu de especificar o nome da tabela, então por isso que ele trouxe aqui tabela mesmo, tá? E trouxe o valor. Vamos melhorar isso? Então aqui a minha tabela se chama consulta 1. Ó. Então eu vou copiar essa mesma sintaxe aqui e só vou falar para ele que eu tenho uma tabela de nome consulta 1 para ele criar a medida exatamente do jeito que a gente quer. Tem uma tabela de nome consulta 1 com 3 colunas, tal. E aqui não é valor, é coluna vendas, né? Colunas vendas. E beleza, vamos dar um Enter e agora vamos ver se ele vai criar a medida DAX do jeito que a gente precisa. Ó, total de vendas, consulta 1, beleza, show de bola. Ó, ele está fazendo outras expressões aqui e tal. Em CSS, ele faz aqui em várias outras linguagens. Mas eu quero só a primeira. Vou apagar, colei. E olha aqui, ó, você viu que já saiu a linha de erro, porque ele já identificou a tabela e já identificou a coluna. Eu vou dar um Enter. E vamos ver se essa coluna realmente está funcionando. Arrastei para cá.
E olha aqui, pessoal, funcionando do jeito que a gente precisa, tá bom? Vamos fazer mais um teste também com a linguagem DAX? Eu vou usar o mesmo modelo e só vou pedir para ele fazer a soma, né, filtrando só pelo cliente A. Então vamos lá. Tem uma tabela de nome consulta 1 com 3 colunas. Como eu já passei para ele a primeira vez, como é que é o meu modelo, eu não preciso copiar tudo isso aqui de novo, tá? Vamos esquecer isso aqui, ó. Então, crie uma medida do valor de vendas, filtrando somente o cliente A. Cria uma medida do valor de vendas, cria uma medida DAX, né, pessoal? Senão ele não vai saber qual a linguagem de programação. Cria uma medida DAX do valor de vendas, filtrando somente o cliente A. Vamos ver se ele vai entender aqui a minha pergunta. Olha aqui, ó. Aqui está uma medida DAX que soma todos os valores da coluna vendas na tabela consulta 1, filtrando o cliente A. Então aqui ele fez um SumX, a gente poderia fazer com calculate, né? SumX, filter, consulta A. Ele fez de outra forma. SumX, lembrando que ela trata em contexto de linha. Vamos ver se isso funciona. Vou aqui, nova consulta, nova medida, total de vendas cliente A. Aqui a gente falou cliente, né? Mas está no plural aqui na minha tabela. Não foi ele que errou, e sim foi eu na hora de perguntar. E vamos dar um Enter. Vamos ver se isso funciona, tá? Coloquei aqui total de vendas, coloquei no cartão. Falou que é 5.000. Vamos ver se é isso mesmo? Eu vou aqui pegar o filtro de cliente e vou filtrar só A. Olha aí, pessoal. Ele conseguiu fazer a conta do jeito que a gente precisa. Claro que aqui ele não usou a melhor estratégia de usar o calculate, mas você percebeu que ele chegou no mesmo resultado. E onde que eu quero chegar com isso, pessoal? Isso aqui vai te ajudar muito para quem está começando no mundo do Power BI, por exemplo, entender a sintaxe que o Power BI executa. Porque da mesma forma que eu pedi para ele criar uma medida, a gente pode pedir para ele explicar como é que essa medida foi feita. Então, por exemplo, eu vou pegar essa mesma medida aqui, ó. Não, vou pegar uma mais simples aqui para a gente entender um contexto. Ó. Vou pegar a SAM. Eu vou perguntar para ele o que essa medida DAX está fazendo. Então, eu perguntei para ele o que essa medida está fazendo. Vamos ver se ele consegue explicar, tá? Por quê? Para quem está começando, que pega um modelo lá um pouco grande, que não entende muito sobre calculate, sum, average, pode copiar o código, colar aqui e ele vai tentar explicar para você, tá bom? Da mesma forma, se você não saber usar um conector de SQL, de Excel, você passa a sua regra de negócio para ele, onde o seu arquivo está, pode estar num arquivo local, pode estar no SharePoint, ele vai conseguir dar o caminho das pedras para você e aí depois você vai sozinho. Cuidado! Porque se você usar essa ferramenta para tudo e não procurar aprender de outras formas, você vai ficar refém da ferramenta. E como eu falei, essa ferramenta ainda está gratuita, mas daqui a pouco ela vai ser paga, tá? E não vai ser barata. Então, cuidado aí da forma que você vai utilizar ela para aprender. Então, vamos ver o que ele respondeu aqui, ó. A medida da SUM, consulta vendas, está somando todos os valores da coluna vendas. Tá exato? Da tabela consulta 1. A função SUM é uma função DAX que soma todos os valores dentro do intervalo especificado. O que é o intervalo especificado? A coluna vendas, beleza? No caso, essa medida está somando todos os valores na coluna, aí está meio que redundante, né? A medida irá retornar o total de vendas sem nenhum filtro. Olha que legal, aqui ele está falando que está fazendo a somatória geral e não está aplicando nenhum filtro na tabela, ok? Então, essas foram as primeiras impressões que eu tive. Claro que eu fiz vários testes mais elaborados, usando funções que têm variáveis, que têm outras coisas, só para entender mesmo se ele conseguiu compreender. E também fiz outros testes conectando em arquivo do SQL Server, em arquivo no SharePoint, no OneDrive, e ele se saiu muito bem, beleza? Diga aí nos comentários se você gostou dessa forma que eu mostrei para vocês como é que funciona esse chatbot, que você viu que nem é um bicho de 7 cabeças, só você perguntar da forma correta e ele vai conseguir te responder aí da melhor forma possível. Muito obrigado e vejo você no próximo vídeo. Abraço!